Sábado à noite, eu comecei falando um pouco sobre a doutrina da auto-negar-se a si mesmo, a expressão de Lucas. E hoje eu vou dar continuidade, como eu usei domingo passado o momento de João para fazer. Eu vou usar essa manhã o momento de números, da pregação em números, para dar continuidade a esse tema. E no período de férias eu vou sempre usar esse critério mais flexível e depois, de fevereiro em diante, a gente retoma as nossas exposições sequenciadas, manhã e noite, Números e João. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Como disse aos irmãos, o material que eu estou me embasando para trabalhar esse texto é um texto escrito por Ryan McGraw e no volume 6, das obras de Thomas Boston, ele tem um sermão intitulado A Doutrina da Autonegação, ou Negar-se a Si Mesmo, baseado em Lucas, em que Ryan McGraw se fundamenta muito para escrever o seu texto. Então, o capítulo 9, né, de Lucas, versos 23 até o verso 27, diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Até que vejam o reino de Deus. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós te damos graças por tua palavra e pela oportunidade de refletirmos e aprendermos dela. Fala conosco nessa manhã de maneira poderosa, a fim de nos ensinarmos a cada dia a morrer para nós mesmos e vivermos para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Só estabelecendo aqui o contexto básico para darmos sequência à segunda parte da mensagem, perceba que a doutrina ou a verdade usada por Cristo no verso 28, quando ele diz, no verso 23, quando ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Perceba que essa verdade, ela vem imediatamente após a declaração no verso 22 de que Cristo iria morrer. Veja, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos cristãos, pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Veja que imediatamente após a declaração de que Cristo iria morrer e que ele deveria sofrer, ele seria rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ele então declara isso aos seus ouvintes, aos seus discípulos, dizendo: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que é importante entender aqui é que o princípio do mandamento está sempre no princípio da ação divina. Esse é um caráter fundamental. O único Deus, veja, nenhum código de lei no mundo se estabelece com base no ser de Deus, como o código revelado nas Escrituras Sagradas.
Tudo o que Deus ordena é baseado no seu ser. Você percebe, por exemplo, como ele cria o homem, ele cria primeiro o homem, depois a mulher, e aí ele estabelece uma regra nisso. Segundo, você vai perceber posteriormente que ele, ao libertar o povo do cativeiro egípcio e então introduzi-los na terra prometida, ele diz, ora, vocês foram escravos no Egito e foram maltratados lá, foram injustiçados lá. Quando vocês entrarem na terra, vocês não vão fazer com eles o que fizeram com vocês. Isto é, vocês vão fazer com eles aquilo que eu fiz com vocês. Eu libertei vocês do cativeiro. Vocês não vão replicar o trauma, vocês vão replicar a graça que lhes alcançou. Você percebe que quando Cristo veio ao mundo, diz o texto de Filipenses, do apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 5 em diante, depois de ele instruir a igreja para que eles não amassem a si mesmos simplesmente, para que eles não cuidassem apenas do que era seu, não andassem apenas em busca daquilo que satisfizesse ao seu coração, aí ele diz, sejam como Cristo, que sendo Deus, não por usurpação, mas por natureza, a si mesmo se esvaziou tomando forma de servo. Você percebe, o padrão que eu sigo é é então, por que eu tenho que tratar o outro como alguém que é superior a mim? Com que base eu faço isso? Porque é simplesmente moralismo? Não, é redenção. Porque Cristo fez assim. Ele é Deus e ele se humilhou. Nós vamos agir da mesma forma. Nós acabamos de ver na leitura anterior. Eu perdoarei os pecados que vocês cometeram contra mim. Aí ele vai e diz, se alguém te ofendeu, vai a ele. Pô, de onde vem essa lei? O padrão estabelecido pelo próprio Evangelho. É o próprio Deus que determina isso. A lei de Deus é baseada no ser de Deus. Todos os mandamentos do Senhor têm esse caráter e não pode ser revogado. Não é diferente aqui. Ele diz, eu vou morrer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que padrão é esse? O mesmo padrão que eu estou estabelecendo. Eu vim morrer. Eu vim morrer. A minha vida, ela só vai ser vivida, biblicamente, se eu morrer. Se eu morrer para mim mesmo, para os meus prazeres e para as minhas ideias, e se eu viver para Deus. É aqui que se encontra a vida. Enquanto eu quiser viver a minha vida, eu vou perder a minha vida. É isso que ele vai dizer na sequência do texto. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. De que adianta se você vai ganhar o mundo todo e vai perder a sua vida? No verso anterior, no verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Perder a vida por minha causa, morrer a cada dia para mim mesmo. Esse viverá. Mas como eu troco? E aí, a obra, essa aqui é a maravilha de Thomas Boston e Ray McGraw vão fazer. Eu acho extraordinária essa relação que eles fazem. Mas como é que eu troco um set de emoções e prazeres por um outro set de emoções e prazeres? O que é que me faz negar essa vida? O que é que me faz não querer mais viver para essa vida? O que me faz não querer mais andar para satisfazer os meus prazeres nesse mundo? O que é que muda? O que é que vai me fazer ver? Como que eu vou ser transformado? E aí vem a lógica. Na sequência, veja o que é que antecede morrer para si mesmo é a morte de Cristo. E o que vem imediatamente após a narrativa? Verso 28. A transfiguração.
eles vão contemplar a glória de Cristo. A ressurreição dos mortos. A glória eterna. Aí ele está dizendo, então você entende o que significa quando Paulo diz assim, o sofrimento dessa vida não se compara com a glória. Você percebe? Ele pega um set de sentimentos e diz, isso é muito bom, mas isso é muito ruim também. Eu vou trocar por outros. Não se compara com a glória que há de se manifestar no porvir. Você percebe que eu fiz aqui uma troca importante. Os meus olhos não estão fitos nesse mundo mais. Então, sempre quando eu olho para cá, eu digo, eu tenho um prazer maior. Quando eu vou ter que morrer para os meus prazeres, mas eu vou ter um prazer maior. Veja se não é isso já desde o Antigo Testamento, irmãos. Quando lá em João, quando lá nos Salmos, no primeiro Salmo, nós somos exatamente confrontados com isso. Quem é o feliz? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebe, felicidade, muitas vezes está nisso. Conselho de um ímpio, andar com os ímpios, praticar o que eles praticam. Muitas vezes é assim que está. Mas o salmista diz, antes, o meu prazer. Você percebe uma troca, de uma mudança, o meu prazer. Ele está falando de prazer mesmo. O meu prazer está na lei do Senhor. Não está no conselho dos ímpios. Enquanto a mensagem da glória, enquanto a mensagem do Cristo ressurreto, enquanto a esperança não penetrar nossa alma, nós estaremos nesse mundo vivendo assim, sempre agarrados a esse mundo, aos prazeres desse mundo, querendo viver para esse mundo, constantemente vivendo para o mundo e para satisfazer os prazeres da carne. Nós não nos desapegamos dele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz dia a dia e siga-me. E venha comigo. Eu morri. Vocês vão morrer em mim. E vocês vão ressuscitar juntamente comigo. Vocês vão ter a verdadeira vida. A verdadeira vida. O que nos chama a atenção, irmãos, mais ainda, além da glória dessa verdade que está diante dos nossos olhos, não é? É que nós vamos ter que olhar para esse aspecto em alguns momentos, né, como sendo um conceito negativo. Entenda bem o que significa isso, irmãos, só para nós podermos ir adiante. Lembrando das palavras de John Owen, lembrando das palavras dele. Cristo será seguido com a sua cruz, ou ele não poderá ser seguido. Ou nós tomamos a Cristo com sua cruz, ou nós não vamos segui-lo. Ainda citando ele disse, ele só teve um filho que nunca pecou, mas nenhum filho sem cruz. Ele teve um único filho que não pecou, mas nenhum filho sem cruz. Segundo ainda, não pense que a cruz é sofrimento.
Entenda isso. Nas palavras dos autores, eles são muito claros em afirmar isso à luz do texto. Entenda, sofrimento é algo passivo, você não trabalha para sofrer. Você não toma um sofrimento, mas a cruz é algo ativo. Aquele que quiser após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, isto é, assuma a sua posição. Sofrimento é algo passivo e vem sobre nós. E não há como fugir dele, diz o autor. Mas a cruz é decisão nossa. Nós vamos seguir a lei de Deus. E nós vamos passar pelo sofrimento. Nós vamos fazer o que Ele manda. E nós vamos ser condenados nesse mundo. Os nossos pais vão nos rejeitar. A nossa esposa. Os nossos filhos. O nosso patrão. Eles não vão suportar. E aquele que não deixar casa, pai, mãe, irmãos, por minha causa, não é digno de mim. Nós somos desses, exatamente assim, irmãos. E aqui eu quero pensar um pouco nessa estrutura do exemplo negativo desse conceito. Preste bem atenção nisso. As pessoas estão mais propensas, e digo isso sendo a mais pura verdade, a partir da nossa própria vida mesmo. Nós somos mais propensos a desistir do sofrimento do que do pecado. As pessoas afirmam exatamente isso. Preste bem atenção nessas palavras, irmãos. O pecado e Cristo são dois senhores. E eles vão requerer de nós total devoção. O pecado e Cristo são dois senhores. E eles vão requerer de nós total devoção. Muitos de nós vão deixar tudo por causa do seu pecado, mas não deixam tudo por causa de Cristo. Quantas histórias você já ouviu? Um líder de uma determinada igreja, um homem sério, que temia Deus, era fiel ao Senhor. E ele foi tentado a se relacionar com a secretária. E ele cai em pecado. E o que é que o pecado requer dele? Deixa a tua mulher. Deixa os teus filhos. Deixa a tua igreja. Deixa o teu povo. E me segue. E ele vai atrás dele. E deixa a família. Deixa filhos. Deixa a igreja. Deixa tudo. Toma a sua cruz e segue. E vai após ele com todas as consequências. Nós usamos esse critério. A única diferença é que eles diferem quanto ao objeto do pecado ou ao objeto de culto. Cristo chama: não adore a você mesmo, negue-se a si mesmo. Pecado diz: adore a si mesmo. Ame a sua própria vontade, faça o que você quer fazer. Um
Um teólogo chamado William Jay diz as seguintes palavras. Ele pergunta aos pecadores que não se arrependem: ele diz assim: você nos diz o que os nossos mestres requerem e o que nós devemos negar, e você me diz onde você se encontra. Ele fala: o seu mestre requer que você negue a si mesmo. O seu mestre requer que você negue a sua própria vontade. Aí ele continua: o nosso mestre, que é Cristo, requer que neguemos o que é falso e vão. O seu mestre, que é o pecado, ele requer que você negue o que é sólido e o que é a verdade. O nosso, que é Cristo, requer que neguemos aquilo que nos faz miseráveis nesse mundo. E o seu requer que você negue aquilo que lhe faz feliz para a eternidade. O nosso requer que nós venhamos a crucificar as nossas paixões e apetites e as nossas demandas. O seu, a sua carne requer que você negue a razão e a consciência. E que você siga os seus desejos. Assim, cada mestre requer dos seus súditos. E aí ele então conclui dizendo: pecado é adorar a si mesmo. O pecado é a perversão e a inversão da autonegação. Ele nega aquilo que é bom ele nega aquilo que é bom para a eternidade por aquilo que é bom de modo temporal. A verdadeira autonegação envolve adoração. Adoração ao Deus vivo e triuno. As demandas do pecado revelam exatamente que ele requer total compromisso. Total compromisso. E o pior é que ele deixa você jogar por um tempo. O pecado traz essa demanda. Ele diz: ora, eu deixo você adorar a Cristo desde que você não deixe me adorar. Eu deixo você seguir a Cristo desde que você não deixe de fazer o que eu quero. E aí você começa a mudar a adoração, culto, o dia do Senhor. A gente começa a mudar a lei de Deus, a gente vai mascarando tudo. Veja, a lei de Deus diz isso, a gente começa então com esse jogo a criar meios, termos, para poder dizer: nós guardamos a lei de Deus, mas não como Deus manda. Nós encontramos um meio de fazê-lo, porque o pecado, ele vai criando meios, até que chega um momento que nós vamos abominar a lei de Deus. Assim vai acontecendo conosco, irmãos. E aí eu queria, partindo dessa doutrina, eu queria pensar em algumas áreas da vida de modo bem aplicativo para a nossa vida. Como nós quebramos esse princípio em algumas leis de Deus. Vamos pensar aqui no dia de domingo, dia do Senhor. Vamos pensar nesse santo dia do Senhor. Guardar o sábado, irmãos. Entenda que o sábado é o sábado cristão, não o sábado adventista ou judaico. Guardar esse dia, o primeiro dia da semana, o santo dia do Senhor. Ele se revela como uma necessidade de negar-se a si mesmo. É uma necessidade. Guardar esse dia é uma declaração de que estamos lutando contra o nosso próprio pecado. Não é impossível guardar o sábado hoje, o dia do Senhor hoje, a gente sabe disso. Mas perceba, ser fiel a esse mandamento hoje implica, sabem o quê? Diminuir a oportunidade de empregos. Você não pode aceitar todo o trabalho. Você não vai se submeter a um trabalho
que arranca você do dia do Senhor. Vai dizer, mas eu preciso me manter. A gente vai usar os argumentos, né? Eu preciso me manter. Ele diz assim, não, mas veja, é assim que a sociedade hoje. A gente vai criando várias saídas. E às vezes a gente, por falta de fé, até mesmo orienta as nossas ovelhas de um modo errado. Não, calma, não precisa largar o emprego agora. Falta de fé. Se eu vou tomar a cruz, eu tenho que dizer, eu vou fazer o que Deus manda. E eu vou ter que passar por essas aflições. Talvez custe o seu emprego. Os seus filhos vão ser excluídos de rodas de amigos, porque sempre o aniversário das famílias é no dia do Senhor. E nós encontramos o meio termo, diz assim, não, mas a gente vai para o culto, depois vai para a festa. A gente vai criando meio termos. Aí outros não vêm para a igreja porque vão para o aniversário da filha de um amigo meu, que é no domingo. Você percebe que você vai ter que tomar a sua cruz e vai dizer, os meus filhos serão excluídos de lá, mas eles estarão na congregação dos santos. Ele tem que olhar um outro set de prazeres. O meu prazer é a casa do Senhor. Mas constantemente nós somos chamados a esse desafio na vida. Muitas outras consequências vêm. A guarda desse dia, irmãos, é uma das áreas contemporâneas da nossa sociedade, onde custará muito tomar a cruz e seguir a Cristo. Aí sabe o que as pessoas fazem? Fazem assim. Eu vou para uma igreja onde eles dizem que o domingo não é problema. E lá eu vou aliviar a minha consciência. Porque não vai faltar igreja que vai ensinar para você que você pode trabalhar de domingo sem problema nenhum. Desde que você traga o dízimo fielmente à igreja. Por que nós nos envolvemos dessa forma? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Então podemos dizer que o principal crivo hoje nos nossos dias para negar a si mesmo é a guarda do dia do Senhor. Não tenha dúvida disso. Nós sabemos que no meio reformado, muitas pessoas vão discordar acerca de como guardar o dia do Senhor. Mas se nós pensarmos num denominador comum mais baixo para guardar o dia do Senhor, por exemplo, no Êxodo 34, 21 vai dizer que então você não deve trabalhar. O Deus triuno requer que seu povo guarde esse dia de semear e de colher. Entenda que, então, nesse dia, nós podemos dizer, o Senhor Jesus Cristo nos ensina, de modo muito claro, que existe até obras de misericórdia e de necessidade que podemos fazer. Mas muitos vão usar esse critério para distorcer o ensinamento de Cristo, criando, então, uma ambiguidade, de maneira que as pessoas vão trabalhar dizendo assim, dizendo o seguinte, nós vamos guardar esse sábado da seguinte forma, eu preciso trabalhar porque eu tenho que manter minha família. Então é necessidade, logo obra de necessidade, eu posso guardar o dia do Senhor. Eu posso então trabalhar no dia do Senhor. Eu não tenho que manter minha família? Não é necessidade? Veja, usa-se esse argumento hoje para justificar qualquer trabalho que a pessoa possa ter nesse dia. Qual o problema disso, irmãos? Ora, você está dizendo que Deus não pode suprir a necessidade da sua família? Ora, você está dizendo que Deus não é fiel? Ora, você está dizendo que você tem que quebrar a lei de Deus para que Deus lhe abençoe nesse dia? O que exatamente está acontecendo com você? Deus não diz que Ele abençoará a obediência e punirá a desobediência? Ou você está procurando diminuir o custo
de seguir a Cristo? Ou você não quer pagar o preço de seguir a Cristo? O que está acontecendo? Ou você acha, irmãos, que nós não devemos confiar na providência e na bondade da sabedoria de Deus? Que mandamento você pode guardar nesse mundo sem custo para a sua vida? Você espera que os seus empregadores, que não conhecem a Cristo, vão ajudar você a guardar a lei de Cristo? Vocês acham que eles estão interessados nisso? Não está dizendo que a obediência vai ser fácil, irmãos. Vai ser dolorosa. Vai ser difícil. Às vezes nós vamos dizer, era melhor quando eu trabalhava domingo, porque eu não passava por muitas dificuldades que eu passo hoje, como Israel fazia no Egito e depois no deserto. Era melhor quando eu era escravo no Egito. Cadê o testemunho vigoroso da igreja? É porque há muito tempo nós nos esquecemos do que significa seguir a Cristo, tomar a cruz, negar-se a si mesmo. Há muito tempo nos esquecemos disso. Você está pronto para perder o seu emprego? Você está pronto para alienar sua família? E não deixar seus filhos participarem de eventos que eles amam? Se isso é o que Deus requer de você, tome a sua cruz e siga-o. Tome a sua cruz e siga-o. Você está pronto para obedecer tudo que o Senhor tem para te ensinar? Nós podemos negar a nós mesmos, ou mesmo, enganarmos a nós mesmos e pensar que a Bíblia diz, Deus não requer que guardemos esse dia. Deus não requer isso. Preste bem atenção, irmãos. Não adote convicções para justificar suas práticas. Não adote doutrina para tranquilizar o seu coração. Porque aquele que ganhar a vida, perdê-la-á. E os nossos corações, eles são enganosos. Profundamente enganosos. E nós precisamos do poder do Espírito para nos ajudar honestamente a compreender a palavra para viver de modo agradável ao Senhor. A ironia, irmãos, é que quando nós negamos, quando nós rejeitamos negar a nós mesmos, porque nós cremos que é muito alto o preço para a nossa família, nós corremos um grande risco, porque nós queremos entregar a nossa família, a nossa própria capacidade de protegê-la. Nós tiramos das mãos de Deus e passamos para as nossas próprias mãos. Quando eu digo assim, eu vou levar os meus filhos, eu não quero deixar meus filhos fora da realidade social. Então, no dia do Senhor tem uma festinha de amigo, eu vou levar o meu filho lá porque ele precisa ter essa amizade. Eu estou dizendo, eu vou confiar em mim mesmo, eu não confio em Deus, eu não creio em Deus. É muito sério isso.
Quem já perdeu alguma coisa por guardar o dia do Senhor? Quem já teve um preço alto por não negociar esse dia? É muito comum nós termos, por exemplo, nós usamos a desculpa assim, eu tenho amigos, eu tenho pessoas na minha casa, estou recebendo visitas na minha casa. Então, no domingo eu não vou poder ir porque eu tenho visita na minha casa. As visitas vão ter que ir comigo à igreja ou elas vão ficar em casa. Nesse dia, eu não posso negociar. E qual o testemunho que você dá a essas pessoas? Ah, eles são crentes que negociam tudo, não tem problema, isso é muito bom. Veja que equilíbrio, que crente equilibrado. Eles preferem estar conosco do que servindo a Deus, do que cultuando a Deus. Eu quero ser crente assim também. Não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. O que nós estamos perdendo por seguir a Cristo? Qual o custo da nossa jornada? É aqui que nós encontramos a verdadeira liberdade. Quando dizemos, o meu sustento vem do Senhor. Eu estou dizendo para os meus filhos que essa é a família dele, que se congrega na casa do Senhor para adorar o Senhor. Estou dizendo para os meus filhos que as crianças dos filhos dos crentes que estão aqui são os amigos dele e eles vão servir ao Senhor juntos por toda a eternidade. Eu preciso entender que há um custo. E deixa eu só ventilar um último tópico, que é rico em muitas informações. Mas o primeiro mandamento, a primeira ideia e o custo do guardar o dia do Senhor, talvez seja o mais visível hoje. Mas tem um outro também que não deixa de menor importância. E não estou colocando em grau de importância, mas em ordem simplesmente lógica. O culto ao Senhor. Nós negamos a nós mesmos no que diz respeito ao verdadeiro culto a Deus. Você coloca o culto a Deus acima de qualquer prioridade na sua vida. Você se deleita em adorar ao Pai através do Filho, pelo Espírito Santo. Satanás vai tentar você de que esse mandamento será muito caro no que diz respeito à sua família. E quantas vezes você tem isso? O homem é crente e a mulher não. O marido diz, eu não vou à igreja. Eu quero ficar com a minha esposa em casa. Aquele que não deixar sua casa por minha causa, não é digno de mim. Qual o custo que você tem? E aí o que é que acontece? Lá ele vai à igreja e lá ele é desafiado a viver em santidade. O que é que acontece com ele? A esposa começa a dizer, é muito dura a mensagem, então nós vamos procurar uma igreja que pregue uma mensagem mais sutil, mais diluída. E aí você percebe que você não tem entendido o que é adorar a Deus.
você está adequando o culto a Deus a ter menos custos, a ter menos problemas. E qual o preço disso? Juízo sobre você e sua casa. Quando ela vai aprender a amar o Senhor? Quando a sua esposa vai aprender o que é seguir a Cristo? Quando você é o primeiro a negociar qualquer motivo para não adorar a Deus? Entenda isso, irmãos. Um outro indivíduo, por exemplo, pegue um outro exemplo. Ele entendia, a minha congregação é o melhor lugar que se ouve a palavra de Deus, a palavra é pregada com fidelidade, mas nós estamos deixando a igreja porque nós queremos uma igreja que seja mais adequada para os nossos filhos. Nós queremos socializar os nossos filhos, queremos que eles tenham outro tipo de comunhão, e a família vai embora, então deixa a igreja. E eles então ficam insatisfeitos com a outra igreja. E também vão deixar também a outra igreja. Eles não vão se satisfazer ali. Até que eles vão abandonar o evangelho lá na frente. Por quê? Eles vão diluindo. Eles não estão seguindo a Cristo com custo. Eles estão seguindo ao seu próprio coração. E o que é que o pecado requer? O que Cristo requer? Total devoção. Aí lá na frente você deixa a igreja, o evangelho e Cristo para seguir os seus próprios prazeres. Ora, irmãos, como é interessante. Esses são o caminho daqueles que, para adorar a Deus, não querem ter nenhum custo. E os exemplos são trágicos. A família vai se diluindo, vai se perdendo tudo. Os filhos vão deixando a igreja, o temor do Senhor. A casa vai se desmontando, porque eles vão andando para a satisfação dos seus próprios prazeres. Eles vivem para si mesmos. Agora veja, aqueles que tiveram um custo alto para seguir a Cristo. Veja os exemplos extraordinários que você tem. Quantas mulheres, e eu conheci uma no interior do Pará, que ela se converteu e o marido não. Essa mulher é a igreja do Senhor, servindo ao Senhor, com custo que era seguir ao Senhor, e o marido ímpio. O exemplo dessa mulher, a vida de devoção dessa mulher, que por mais de 20 anos se trancava num quarto de joelhos, rogando ao Senhor, e o marido olhava e via aquela mulher fiel a Deus, e que todo domingo saía para adorar o Senhor. São tementes a Deus hoje. Ele foi salvo 20 anos depois, pela graça de Deus. De conduzir os nossos filhos, de levar os nossos filhos à casa de Deus. Ora, então nós temos exemplos a dar. Tem dia que nós estamos cansados para ir à igreja, mas é prazer ir à casa do Senhor. E eu vou ensinar aos meus filhos, eu não troco o cansaço desse mundo, eu não troco nada por estar junto com para estar reunido com o meu povo diante de Deus. Eu estou instruindo meus filhos desde cedo. Eu não negocio tais coisas. Isso me custa tanta coisa. Mas o resultado disso é glória para o Senhor
e bênção para minha família. E às vezes vamos chegar ao momento de dizer: é melhor seguir nesse mundo com Ele, com Cristo, do que seguir nesse mundo sem Ele e com todos os meus familiares ao redor. É melhor seguir com Ele. Porque com Ele nós temos a glória do Evangelho e a esperança da ressurreição. O que nós fazemos, irmãos? O que nós devemos fazer, então? Meditar na obra do Evangelho, morte e ressurreição. A glória do Evangelho de Cristo. É isso que Ele conquistou para nós. E existem promessas. É óbvio que um filho, ele tem que aprender a obedecer aos seus pais. Ele não deve se rebelar contra os seus pais. Se os seus pais têm entendimento errado, eles são autoridade sobre ele, você vai colocar a sua opinião, mas você não vai se rebelar até o momento em que você puder ter condições de você mesmo seguir sua vida. Mas enquanto isso, você vai dizer a verdade e vai dizer: eu vou me submeter, porque o Senhor é autoridade sobre mim, mas a verdade do Evangelho diz isso. Mas você se submete aos seus pais enquanto você estiver debaixo da autoridade dos seus pais. Só se chegar num ponto dele dizer: ou você nega a Cristo, senão se você não nega a Cristo, você não continua conosco, aí você vai ser acolhido pela igreja. Mas se não for esse o caso, é necessário que haja submissão e respeito. Por outro lado, é assim que você vai ensinar também, dizendo que ali está o erro, porque não se pratica a palavra de Deus, e nós estamos debaixo de juízo quando não fazemos o que Deus ordena. Mas, por outro lado, eu preciso dizer a vocês, irmãos, que a razão pela qual isso vai ser uma realidade na nossa vida é se a glória do Evangelho estiver diante dos nossos olhos. O Senhor disse a Pedro, depois da pergunta do apóstolo: e nós que deixamos tudo para te seguir? Jesus disse: nessa terra você terá muito mais. Pais, mães, irmãos, família. Em outras palavras, você tem a igreja. Essa é a sua família. Esses são seus irmãos. Essa é a sua casa. E nós temos promessas do Senhor. E essa verdade é tão gloriosa, irmãos, que eu repito as palavras de Paulo do início. Quando estivermos em tribulação por causa dessas verdades, nós nos lembraremos, como Paulo: o sofrimento do presente não se compara com a glória que há de se revelar no porvir. O sofrimento do presente não se compara. E aí você pode pensar na sua própria consciência, com você e Deus. Qual o custo de seguir a Cristo? Segundo, você pode pensar com a sua consciência também. O que você tem feito para adequar a lei de Deus à satisfação da tua própria carne?
Como você tem arranjado a lei de Deus de tal maneira que você diz que guarda a lei de Deus seguindo o seu próprio coração? E ainda, que benefício você espera trazer para a sua família? Se você não negocia, ou se você negocia as verdades do Evangelho, porque qualquer coisa dessa terra, a guarda do dia do Senhor e o dia de adoração a Ele, nós negociamos por qualquer motivo. Por prazeres momentâneos. Mas para você que não tem a Cristo, eu preciso lhe alertar de uma verdade fundamental dita no início, mas que pode se confundir no processo da mensagem. Você não vai negar-se a si mesmo para ser salvo. Porque cumprir esse mandamento não é a parte do... O cumprimento desse mandamento não existe a parte do Evangelho de Cristo. Como vimos no domingo passado, a primeira manifestação do negar-se a si mesmo está posta no negar a sua própria justiça, isto é, eu não sou salvo com minha própria justiça, eu sou salvo pela justiça de Cristo. Entende? Eu nego a mim mesmo. Eu nego a minha própria justiça, eu nego a minha própria capacidade, e eu confio plenamente nele. Dessa forma, então eu estou apto para seguir, não confiando em mim mesmo, mas nele. Todos os dias da minha vida. E aí vem a promessa final. Aquele que perder sua vida, ganha-la. Aquele que morrer a cada dia, ganhará a sua vida. Que testemunho a Igreja do Senhor tem sido para esse mundo? Ouvimos falar do Evangelho e uma enxurrada de políticos evangélicos entram no Senado, nas câmaras, nas prefeituras. E aí eles se justificam porque lutam contra o aborto, contra o casamento gay. Mas eles roubam, eles praticam injustiça. Eles querem, com um pouco de custo, seguir ao Senhor. Por que não se vê essa verdade lá dentro? Por que não se vê no trabalho? Por que não se vê na nossa família? Por que não se vê na sociedade? Por que não se vê na nossa luta íntima contra o pecado? Nós vivemos para satisfazer a nossa carne. Por que nós vivemos assim? Porque nós precisamos urgentemente, como diz Thomas Boston, restaurar essa doutrina ao centro da vida cristã. Porque aí nós saberemos o que é um verdadeiro fervor espiritual e o custo de seguir a Cristo. Urgentemente. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Clamamos a tua misericórdia sobre nós mais uma vez, Senhor. Porque certamente temos
andado em pecado contra esse ensinamento do Senhor. O amor a esse mundo e as coisas desse mundo tem sobressaído na nossa conduta, a ponto de não pagarmos o preço de seguirmos a Cristo. Certamente, Senhor, nós carecemos da Tua graça para vivermos de conformidade com esses preceitos. Nós precisamos da Tua graça. Ajuda-nos a contemplarmos a glória do Evangelho na ressurreição de Cristo e na face do nosso Senhor, para que a glória desse mundo se apague diante dos nossos olhos e possamos amar, seguir ao Senhor, crendo e confiando plenamente na glória do Evangelho. Abençoa a Tua igreja, santifica-nos, Senhor Deus, pois precisamos de Ti, porque somos fracos, pecadores. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus,